Bom dia, tudo bem? Vamos dar continuidade nas nossas aulas aí. Hoje é a última aula da semana, tá? Onde a gente vai estar falando sobre os metazoários que começamos a ver ontem, tá? Hoje a gente vai ver sobre a aula 27, que fala sobre as características dos metazoários, que é o grupo que originou os animais. Nesse caso aqui desse capítulo, vai acabar focando bastante justamente nos animais, tá? Na aula anterior a gente focou um pouco mais naquele coanoflagelado, que era o protozoário que deu origem a todos os animais que a gente conhece. E aí hoje vamos focar basicamente nos animais mesmo, tá bom? Então a gente vai falar sobre as características desses seres vivos. Existem várias características quando a gente vai falar sobre seres vivos, como por exemplo hábitos alimentares, sobre de que maneira é a sua anatomia, a sua simetria, como estão distribuídos os seus tecidos e assim vai, tá bom? Então, primeiramente vamos lembrar sobre quais são os animais que a gente conhece, que a ciência tem catalogada, tá? Os animais existentes são poríferos, que são as esponjas, quinidários, que são os corais e águas-vivas, moluscos, equinodermes, que são as estrelas do mar. Aí nós temos os vermes, que são divididos em dois grupos, plateumintos e nematelmintos. Os anelídeos, que são as minhocas. Os artrópodes, que são insetos, crustáceos, aracnídeos, etc. E aí nós temos os vertebrados, que seriam os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Então nós temos todos esses grupos de animais que eu citei aí como tipos conhecidos desse grupo de seres vivos, né, que são os animais. E aí agora a gente vai falar um pouco sobre as características de cada um deles, tá? Primeiro, a gente vai focar sobre o plano anatômico do corpo, a simetria. Simetria, né, a palavra simetria descreve, tipo, simétrico, é algo igual. Então a simetria analisa o quanto o animal é igual em relação aos seus lados, digamos assim. Quando um animal é classificado como um animal de simetria bilateral, quer dizer que esse animal apresenta dois lados iguais e eu consigo distinguir esses dois lados. Por exemplo, esse é meu lado esquerdo e esse é meu lado direito. Então, se dividisse o meu corpo ao meio, eu tenho dois lados iguais, o esquerdo e o direito. Um cavalo seria assim, um peixe seria assim, uma tartaruga, uma formiga, um verme, enfim, vários tipos de animais podem apresentar esse padrão de simetria. Já o outro tipo de simetria é chamado simetria radial. Simetria radial seria o seguinte: é como se nós não conseguíssemos dividir o animal ao meio em duas partes. É um padrão de simetria onde, digamos que existe um eixo central, um círculo, e o animal é todo desenvolvido em volta desse eixo, apresentando vários lados, não apenas dois, como por exemplo as estrelas do mar. Se eu analisar uma estrela do mar, ela tem lá o eixo central, né, o núcleo corporal dela, o meio, e aí ela passa a ter vários lados a partir desse núcleo, geralmente 5 lados. E aí também eu não posso cravar que, um exemplo, uma estrela está nesse padrão. Aí falar, esse aqui é o lado esquerdo. Se eu virar, esse aqui passa a ser o lado de cima. Se eu virar de novo, passa a ser o direito. Se virar de novo, passa a ser o de baixo. Então, a simetria de uma estrela é radial, porque existe um círculo imaginário no meio dela e vários lados se desenvolvendo a partir desse círculo. Outro animal que apresenta esse padrão são os corais, tá? Coral também é um animal de simetria radial. A anêmona do mar, aquele que o Nemo mora, também apresenta esse padrão de simetria. Então, quanto à simetria, os animais podem ser bilateral ou radial, dependendo se existem dois lados ou se existem vários lados a partir de um círculo imaginário no meio do corpo, tá bom? Outra coisa, os animais, eles podem ser divididos quanto à sua quantidade de tecidos verdadeiros. Ao todo, podem haver 2 tecidos ou 3 tecidos que caracterizariam
animais diblásticos ou triblásticos. Diblásticos são aqueles animais que possuem apenas dois tecidos. Eles apresentam a ectoderme, que é a parte de fora, é o tecido externo do corpo, e a endoderme, que é o tecido interno. Então, o corpo é dividido em ectoderme e endoderme. O único animal que apresenta esse padrão são os corais, que são os quinidários selenterados. Dos quinidários em diante, tipo molusco, equinoderme, artrópode, vermes, anelídeos, mamífero, enfim, todos os demais, exceto os quinidários, são triblásticos, que aí são aqueles que apresentam três tecidos. O tecido externo, ectoderme, o tecido intermediário, mesoderme, e o tecido interno, endoderme. Existem três tecidos, então. Então, diblásticos, ecto e endo apenas. Triblásticos, ecto, meso e endo. Os triblásticos são todos os animais, exceto os quinidários, que é o grupo dos corais e águas-vivas. Esse tipo de animal, ele é diblástico, tá? Então, lembra aí dessa informação. Outra característica que os animais podem apresentar, ainda em relação aos tecidos, é a classificação como celomados, pseudocelomados, e acelomados. Então, celomados, pseudocelomados e acelomados, isso aí. Então, vamos lá. Acelomado, pseudocelomado e celomado, você deve deduzir pelos prefixos que o acelomado não tem celoma, porque o A é uma negação. O pseudocelomado tem um celoma falso, porque pseudo significa falso. E o celomado realmente tem um celoma. Mas o que seria um celoma? O celoma é um tecido dividido por um espaço. Quando existe um espaço dividindo um mesmo tecido, esse espaço é chamado de celoma. Deixa eu mostrar uma imagem para vocês aqui. Aqui, ó. O primeiro ser vivo, ele é... Aqui, ó. Isso aqui. Ele é acelomado. Veja bem, a sua ectoderme, que é a sua camada azul, a sua mesoderme, que é a vermelha, e a endoderme, que é a verde, não existe nenhum espaço entre elas. Então, não existe celoma. Portanto, ele é acelomado. O único animal que é assim é o plateuminto, que são os vermes achatados, tá? Olha esse segundo caso agora. A ectoderme, que é a camada azul, a mesoderme é a camada vermelha, aí a endoderme é a verde, e olha o branco aí entre a vermelha e a verde. Esse branco significa que existe um espaço, uma cavidade. Só que, conforme eu citei antes de mostrar essas imagens, o celoma é uma cavidade dividindo um único tecido. Essa cavidade está entre um tecido e outro, está entre a mesoderme e entre a endoderme. Por isso que é um pseudoceloma, é um celoma falso. Nesse caso, o único animal que tem esse padrão é o nemateuminto, que é o verme cilíndrico. Aqui, ó. Verme cilíndrico nemateuminto é o único pseudocelomado. Verme achatado plateuminto é o único animal acelomado. E agora aqui, ó, celoma verdadeiro, um animal celomado. Veja bem, o azul, que é a ectoderme, o vermelho, que é a mesoderme, existe um espaço dentro do próprio vermelho. Então, um espaço dentro de um único tecido, que seria a mesoderme. Que esse espaço sim é um celoma. E aí depois vai ter a endoderme abaixo da mesoderme. Aí o exemplo, minhoca, que são os anelídeos, e todos os demais seres vivos. O único animal acelomado é o plateuminto. O único pseudocelomado é o nemateuminto. E todos os demais são celomados. E aí lembrando, acelomado não tem celoma. Pseudocelomado tem um celoma falso, porque existe uma cavidade entre um tecido e outro.
A cavidade está entre a mesoderme e a endoderme. Celomado, todos os demais seres vivos apresentam um celoma verdadeiro, que seria assim, ectoderme, mesoderme, celoma, mesoderme de novo, e só aí a endoderme. Então, o celoma é um espaço dentro de um mesmo tecido, tá? Por isso que o pseudocelomado não é considerado um celomado, porque o espaço está entre um tecido e outro, tá bom? E aí agora voltando para as características, outra característica que o animal pode apresentar se manifesta durante o desenvolvimento embrionário. Todo ser vivo ele surge da fecundação, que é quando o esperma e o óvulo se juntam. E aí a primeira célula originada a partir da fecundação se chama zigoto. Esse zigoto vai sofrer sucessivas divisões celulares, de modo que ele vai começar a ter várias e várias células. Esse processo é chamado de clivagem, tá? Então a divisão do zigoto em várias células é chamada de clivagem. Essa clivagem ela pode acontecer de modo radial ou de modo espiral. Qual a diferença? A clivagem radial, todas as células geradas a partir desse zigoto terão exatamente o mesmo tamanho. Já na clivagem espiral, as células que vão ser geradas a partir das divisões desse zigoto apresentarão tamanhos diferentes. Então, clivagem radial, todas as células divididas do zigoto, tamanho igual. Espiral, todas as células divididas do zigoto com tamanhos diferentes, tá bom? E aí, para acabar, aí, uma última informação que é relevante sobre os metazoários, ainda sobre o desenvolvimento embrionário, é que quando um animal vai surgindo, uma das primeiras coisas que é originário dele, um dos primeiros tecidos originários dele, os órgãos, é o tubo digestório, que o tubo digestório seria todo o caminho da boca ao ânus. Por exemplo, no nosso caso, seria boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Esse é o nosso tubo digestório, é todo o caminho da boca até o ânus. Esse tubo digestório ele é desenvolvido durante o desenvolvimento embrionário. Lá, o bebê está sendo desenvolvido, as células se multiplicando e gerou o tubo digestório. Aí existem duas diferenças. Esse tubo digestório pode ser gerado primeiro o ânus ou primeiro a boca, dependendo do tipo de animal. Quando gera a boca primeiro, a gente diz que esse animal ele é um protostômios. Protostômios são aqueles que a boca é originada primeiro. Aqueles que o ânus é originado primeiro são os deuterostômios. Deuterostômios. Então, qual órgão o tubo digestório forma primeiro faz com que o animal seja classificado de diferentes padrões. Ou ele é protostômio, no caso da boca, ou ele é deuterostômio, no caso do ânus, ok? Por hoje é isso que eu precisava passar para vocês. Mais uma semana concluída aí, ainda bem. Semana que vem acredito que ainda seguiremos assim, porque até o decreto de quarentena foi renovado até o dia 22. Não sei se mesmo no dia 22, quando acabar esse decreto, se não haverá uma nova renovação, se a gente volta, enfim. Tá difícil de saber nesse momento, né? Ainda é bastante incerto, mas vamos seguindo aí juntos. No decorrer da semana, eu publico para vocês a correção dos exercícios, tá bom? Fiquem em paz aí, bom resto de semana.